No episódio de hoje, nós falamos um pouquinho sobre a função da culpa, da vergonha, quanto que ela ajuda ou não, um pouquinho sobre moralidade, o antídoto para poder lidar com essa emoção, um pouquinho sobre auto-perdão e autocompaixão e, é claro, como que a terapia pode nos ajudar nessa situação. Oi, somos o Cognitrio e esse é um lugar seguro que une a ciência da psicologia com seus maiores problemas do dia a dia. Eu, a Lu, a Mari e a Rê, junto com a nossa convidada especial, vamos destrinchar alguns dos temas que a gente passa mais tempo refletindo nessa vida. Então, bora hoje, no nosso segundo episódio, conversar sobre erros, culpa e vergonha. E antes de apresentar a nossa convidada maravilhosa, eu queria falar que a gente está de One Way, uma loja que a gente ama e nós temos cupom de desconto que é Cognicast. Isso. E agora eu queria apresentar a Lu. A Lu é especialista em terapia cognitiva comportamental, tem formação em terapia do esquema, é esposa e mãe do Henrico. Não podia faltar essa parte, né, Amei, um dos meus papéis principais, não é? Amores, obrigada. Obrigada pelo convite, obrigada pela oportunidade de estar aqui nesse momento de troca gostoso, que eu tenho certeza que vai ser uma delícia. Obrigada por essa honra desse convite. A honra é nossa, Lu. A honra é nossa. Só um detalhe, né? Eu vou contar. Hoje é uma e minha psicóloga também, gente. Então é assim, é uma pessoa que além de fazer consideração profissional, a gente conhece ai, de teatro também. De cá, estamos em casa, tem que estar. Lu, é um prazer te ter aqui com a gente. Acho que além dessa formação que você trouxe, né, essa trajetória de muito acadêmica, eu acho que também tem um lado muito humano, de muito carinho, de muito vínculo, né, com a gente, com a Mari também. A Mari não foi com a mas foi por tabela. Próxima. E na hora, né, que a gente estava conversando um pouquinho, fazendo o planejamento dos nossos convidados, a gente recebeu muito pedido na nossa caixinha de pergunta para poder falar sobre culpa, sobre vergonha, sobre esse medo de errar. E eu queria te perguntar o porquê que você acha que você é uma das melhores pessoas para poder tratar esse tema aqui com a gente. Uma das melhores não sou, isso não faço parte disso, não. Eu tento, assim, eu confesso que é uma das vertentes, assim, de trabalho que eu mais amo trabalhar, assim, é uma dos temas clínicos, né, que mais aparecem no consultório e eu gosto muito de brincar, assim, sempre que eu falo que em tempos de harmonização facial, de faceta no dente, eu vou na contramão de tudo, assim, e tento trazer um pouquinho de beleza, tentar trabalhar isso com os meus pacientes pra gente chegar num lugar um pouquinho mais de beleza ao entender e acolher as nossas imperfeições, assim. Porque, né, na minha percepção como pessoa, como profissional, quando a gente abraça as nossas imperfeições, quando a gente acolhe as nossas imperfeições, não que seja algo fácil, que é lindo, né, na teoria, mas quando a gente consegue, né, iniciar um pouquinho mais desse movimento, assim, né, dessa mudança interior mesmo, assim, essa mudança interna, a gente vai para um outro lugar de relação com a gente mesmo, de relação com o mundo exterior. Então, eu particularmente amo muito lidar com tudo que aos olhos dos outros nos enfeia, sabe? Assim, que tira a nossa beleza, que tira nosso brilho. Não é fácil, assim, eu falei, não só no nosso processo, né, pessoal, mas no processo ali, né, no setting clínico mesmo, é fazer o paciente enxergar e abraçar esse movimento também, assim, tem seu desafio, mas é lindo, é lindo. Eu particularmente amo muito esse desafio. Que coisa boa! E trazendo um pouquinho do porquê que a gente escolheu a Lu para poder falar sobre isso. Culpa e vergonha também foi um tema que eu sofri muito, que eu tive que trabalhar muito para poder conseguir passar por esse degrau. E eu acho que a gente podia falar um pouquinho, às vezes, sobre, talvez, terapia de esquema, defectividade e vergonha, não sei. O que você acha, Lu? Sim, sim. O que é isso? Por que existem pessoas que, às vezes, sentem muita vergonha ou sentem muita culpa, por exemplo, mais que outras? Você acha que todo mundo é igual? Não. Todo mundo sente e, às vezes, só esconde? De forma alguma. Apesar de serem emoções inatas, né, a condição humana, nem todo mundo vai se sentir se relacionar com essas emoções da mesma forma como tudo, né? Quando a gente tá falando de raiva, a gente tá falando de tristeza, a gente tá falando de frustração, cada um vai se frustrar de uma forma, se decepcionar de uma forma.
não só na vida como um todo, mas em fases da vida, né? Assim, determinadas situações vão nos engatilhar de formas completamente diferentes, formas completamente plurais. Mas uma coisa que é importante a gente levar em consideração é que a forma como esse sujeito se construiu, ela é determinante para a relação que ele vai desenvolver, né, com todas as emoções, e no caso, né, em específico, quando a gente está falando de culpa e vergonha em especial. Claro que existe um viés também, lógico, a nível de personalidade, eu sempre falo muito, assim, né, quando a gente vai fazer uma leitura, quando a gente vai trabalhar, quando a gente vai entender, né, o que acontece na vida ali de uma pessoa. Claro que, né, a gente, por sermos psicólogas, assim, a gente acaba muito falando na linguagem, né, o paciente, mas a gente tá falando de pessoas, né, Com certeza. pessoas de uma forma geral. Mas e é impossível a gente olhar para uma pessoa e não entender que aquela pessoa ela é atravessada por um universo complexo de circunstâncias e de, né, enfim, de coisas que fizeram com que ela se tornasse o que ela é. A personalidade fez a diferença, as necessidades emocionais não supridas ao longo da vida, né, a história de vida, né, o que foi exposto demais, o que foi exposto de menos, isso tudo vai fazer, sem sombra de dúvidas, muita diferença. Mas, quando a gente vê principalmente pessoas que foram expostas a padrões muito altos, né, assim, de níveis altos mesmo de exigência, seja na lógica de performance, seja na lógica, desde muito cedo foram introduzidas num mundo em que elas não eram olhadas, acolhidas, abraçadas, aceitas, por serem quem é, né, por quem são, mas na verdade pelo que fazem, pelo que têm. Nós somos atravessados, e aí a gente vai num recorte muito mais amplo, nós somos atravessados por uma sociedade absurdamente moral, né? Então isso faz muita diferença no juízo de valor, na leitura que a gente tende a fazer, né, sobre as nossas decisões, enfim, ou não somente as nossas decisões, mas quando a gente está falando principalmente de pessoas que se tornam culpa, tem pessoas que se tornam a vergonha, né? Assim, são pessoas que carregam, né? Igual quando a gente fala muito, por exemplo, da ansiedade, né? Assim, o que faz com que, o que diferencia ali uma ansiedade natural, saudável, que todos nós experienciamos, de um quadro, por exemplo, de transtorno de pânico. O quadro de transtorno de pânico, a gente está falando de uma pessoa que ela já se tornou, né, aquela ansiedade. Você não sabe onde começa, onde termina, né, aquela sintomatologia. E da mesma forma, a nível dessas emoções, culpa e vergonha, assim, funcionam da mesma forma. Muitas pessoas, elas se tornam isso. Então, elas vêm, por exemplo, chegam no consultório pesadas, né, com toda essa carga que a acompanham, né, que as acompanham uma vida inteira. Então, existem várias, né, variáveis que vão contribuir, sem sombra de dúvidas, para a forma como essas emoções vão estar ali se manifestando, vão se expressar ali no universo de cada um. E Lu, deixa eu te perguntar, você tá falando então, tem até a ver com um pouco com o nosso primeiro episódio, né, com quem escutou, que a Rê falou um pouco sobre a identidade original e a identidade que vai sendo ali contaminada com essas crenças, esse ambiente, às vezes a forma como você foi criado, que faz um link com o que você falou de pais que, por exemplo, tem essa questão do amor condicional, né, assim, se você é um bom filho, eu te amo, se você performa bem, eu te amo. E aí, às vezes, isso é um fator que contribui muito para essa construção desse padrão de culpa nas pessoas, né? Então, você tá falando que vem muito, não só de coisas que são inatas, da personalidade, genética, enfim, mas também desse ambiente. E aí, a gente queria entender, para introduzir aqui, e às vezes para as pessoas de casa se identificarem com o que a gente tá falando, quais são os motivos que no consultório você mais vê as pessoas tendo culpa? A gente quer que você mencione mesmo no sentido de, assim, em quais áreas da vida, em quais aspectos você vê isso muito forte, assim, a culpa, não só a culpa, mas a vergonha, esse medo da vulnerabilidade, de errar, assim. O que você acha que mais pega no consultório? Tão diverso, assim, mas tentando aqui construir algo, assim, mais tangível, assim. Sem sombra de dúvidas, eu acredito que tudo que tem muito a ver com moralidade, isso é gritante, assim, né? Você vê, assim, existe essa carga pessoal. Eu acho que, antes de qualquer coisa, acho que é importante a gente falar um pouquinho do que seria, né, a culpa, o que seria a vergonha. Acho que isso é importante, assim, da gente ir para esse lugar, porque não é sobre aqui a gente ir para um lugar hipócrita de não vamos sentir isso. Né? É a mesma coisa quando a gente está falando sobre, né, numa outra forma, a busca por aprovação. Né? Somos seres vaidosos por essência.
Todos nós, assim. A gente se importa com a opinião do outro, a gente se impacta com o que o outro pensa sobre mim ou deixa de pensar. Eu falo muito isso, principalmente para os meus pacientes, assim, não adianta a gente tentar construir esse lugar em que, assim, ignore por completo, porque isso é uma falácia, é muito difícil, né? Assim, nós somos seres sociais e somos atravessados pelas percepções dos outros, e é isso. A grande questão é quando essa percepção externa determina quem eu sou, o que eu faço, o que eu deixo de fazer, as minhas escolhas, enfim. E quando a gente está falando, por exemplo, da culpa, a culpa ela é uma emoção, ela é diferente da responsabilização. A responsabilidade, ela é inclusive um vigor importantíssimo, ela é um valor importantíssimo de ser construído, adquirido aí ao longo da vida, independente da forma como chegaremos nesse lugar. Mas a gente precisa construir, porque isso, inclusive, é um indicativo de que a gente está num processo de amadurecimento em relação à vida. Né? A gente, inclusive, tem aquela frase, apesar de não sermos analistas, mas nós temos aquela frase genial de Freud, né, que diz exatamente qual é a sua responsabilidade sobre a desordem na qual você se queixa. Então, nós precisamos entrar num processo de autoanálise, ou seja, num processo terapêutico, né, numa lógica de crítica guiada, no processo de análise guiado, processo investigativo guiado. Mas é importante que a gente entre em contato com as nossas responsabilidades. Em relação, em 100% das coisas, vai haver responsabilidade minha? Pode ser que não. Né? E também não é uma verdade quando a gente pensa no 50%, ainda mais quando a gente está falando na lógica de relacionamentos amorosos. Que eu vejo essa também, assim, esse estereótipo, né? Porque, é 50%. Gente, tem certas coisas na vida que vai ter 20%, vai ter 40%, 60%, enfim. 49%, 51%, vai para um lugar, assim, né? Dessa forma. Mas é importante que a gente entenda, assim, então, que essa capacidade de entender a minha responsabilidade diante de um delito, de uma atitude, de uma escolha, né, tomada e que me trouxe ali consequências que não foram consequências positivas, enfim. Tudo isso é importante da gente levar em consideração e construir esse lugar possível, que é esse processo de autoavaliação, autoanálise. A grande questão é que quando a gente está falando de vergonha, quando a gente está falando de culpa, a gente está falando de emoção, né? A culpa, ela traz consigo esse viés de responsabilidade. Porém, numa lógica potencializada, principalmente num viés autopunitivo, catastrófico, num viés mais negativo. A vergonha, assim como a culpa, é uma emoção e, em especial, a vergonha, ela traz um viés muito social. Inclusive, é uma das emoções mais difíceis de serem manejadas, assim, na minha percepção. Porque justamente a gente está falando desse lugar que diz de uma construção muito extrínseca ao ser humano, né, assim. Diz das regras que te foram impostas, da moralidade qual você foi apresentada, as regras, né, às quais você foi submetida ao longo da vida. E que, claro, né, que diante ali de situações, e a gente tenta, né, assim, didaticamente separar um pouco essas emoções. Assim, tem até um autor, que é o Renato Caminha, que ele coloca, por exemplo, que a vergonha, ela vem mais do medo, assim. Já a culpa, ela vem mais da tristeza. E quando a gente pensa, né, nessas emoções mães, né, como o medo e a tristeza, o medo tem uma relação com uma autoproteção. Já a tristeza tem uma relação, tem uma função de autorreflexão. Então, quando a gente cuida, né, do que essas emoções nos trazem, sem nos perdermos do lugar, da função que elas têm que simplesmente cumprir dentro ali, né, de um processo emocional, quando a gente consegue não ir para um lugar disfuncional, quando a gente consegue não se auto-intoxicar ao perdermos a mão, né, diante do quanto A gente usa mesmo essas exato, e nos experienciamos, exato, a gente está num lugar que ele é saudável. Então, assim, a gente não consegue fugir dessas emoções. São emoções importantes, fazem parte, são emoções humanas, mas a gente precisa tentar, dentro do possível, não se perder nesse lugar. Porque senão a gente entra, de fato, num processo autopunitivo, num processo catastrofizador, num processo em que a gente se reduz, né, ao que foi feito ou deixou de ser feito. E claro, e aí a gente está falando principalmente desse lugar que foi construído ao longo de uma vida inteira e potencializado por determinada situação, assim. E, Lu, eu fiquei pensando assim, talvez eu entendi um pouquinho. Na verdade, a culpa, por exemplo, a vergonha são emoções que são funcionais de certo ponto. Sim. E aí eu acho que é um pouco, agora, talvez um pouco da minha leitura, não sei se tá certo ou não, mas de que talvez a culpa, a vergonha, elas sejam funcionais,
Talvez o que é disfuncional é a gangue que vem junto com ela. Sem sombra No de sentido assim, então se sentir culpa leva a tristeza, então vai trazer uma auto-reflexão da minha responsabilidade nessa situação. Sim. Agora, se eu, né, e eu fico pensando que é literalmente uma gangue. Sim. Se eu tenho uma culpa que ela vem com muita punição, Sim. que ela vem com... E aquela coisa assim de tirar a energia da pessoa, aí é ruim. Então, eu acho que talvez, não sei se é muito isso, se você trabalha assim no consultório, mas talvez ao invés de acabar com a culpa ou diminuir a culpa, mas como que a gente vai lidar quando essa culpa aparecer? Seria mais ou menos nesse viés? Perfeito, exatamente isso. Aí eu acredito que isso se estende para todas as emoções. Eu costumo brincar muito, assim, igual uma emoção que também é muito temida por nós, seres humanos, é a raiva. A gente sente culpa de ter raiva. Ódio, é uma emoção feia, não tem nada de legal nisso. Mas é porque, socialmente, a gente associa muito a raiva a comportamentos externalizantes. A você agredir fisicamente o outro, agredir verbalmente num nível muito, né, Gritar, fazer exatamente. Então, assim, mas o que eu sempre coloco, gente, a raiva por si só, coitada, ela não tem nada a ver com isso. Né, assim? E ela é neutra, ela existe, ela tem sua função, ela é importante em essência. O uso que eu faço dessa raiva é que ela é determinante pro desfecho e o quanto aquilo ali é positivo, saudável ou não saudável ali na minha vida. E da mesma forma a questão da culpa, a questão da vergonha. Quando a gente para olhar essas emoções de uma forma de essência, sem julgamento, sem crítica, tirando principalmente esse viés social, a gente consegue olhar para a beleza que tem ali, né, dentro daquelas emoções, que diz exatamente desse lugar, assim, de você entrou em contato com uma emoção muito difícil de ser sentida, seja, por exemplo, a culpa, seja a vergonha, ou a mistura de tudo isso, que a gente fala separando, como se, né, existisse, né? Não, é mais um viés didático, porque na hora do vamos ver, a gente sente tudo a mesma coisa, tudo é a gangue, virou uma bela de uma bagunça. Mas quando eu consigo entender, assim, que, por exemplo, eu tomei uma decisão, essa decisão acarretou em consequências que me trouxeram prejuízo, prejudicaram uma outra pessoa, fugiram da minha expectativa, eu nunca imaginei que fosse fazer determinada coisa. Enfim, não importa o quão decepcionante seja aquele momento. Experienciar a vergonha, experienciar a culpa nos leva para esse lugar mais humano e que eu considero quase sublime, que é de você entender que sim, tem uma parte que te toca, que tem uma parte que é sua, que diz da sua escolha. E é valioso, é valoroso a gente entrar em contato com isso. Senão a gente também vai para um lugar negligente. É o famoso passar pano, né? E a gente precisa entrar nesse lugar de autorresponsabilidade. Mas quando eu coloquei, eu me perco nesse processo e eu desisto de mim, desisto da vida, quero agora passo a ter reações, enfim, tomar decisões uma atrás da outra numa busca, inclusive, de alívio, tentando sanar aquelas sensações absurdamente desagradáveis, e muitas vezes eu arrumo a minha vida em função desse processo que é dificílimo de ser sentido. Mas quando eu me permito tolerar o desconforto, inclusive vocês falaram isso, né, no último episódio, e quando a gente tá falando de emoção é isso, não é sobre ser gostoso sentir, mas a importância de tolerar certos desconfortos, por mais que eles demorem, porque também tem isso, a gente que tem, né? E o cérebro, isso. Então vai demorar, pode ser uma semana, pode ser 6 meses, pode ser o tempo de cada um, que eu falo sempre que o processo emocional, ele segue o tempo da lua, 24 horas aqui não é 24 horas lá, mesmo coisa a nível emocional, não é da mesma forma, não adianta a gente tentar atribuir essa cronologia, esse marco temporal, então vai ser no seu tempo, mas é importante que eu acolha, abrace, construa essa camada de tolerância em relação a esse desconforto abominável, horrendo em determinados níveis, porque ele, de fato, vai contra tudo que eu penso, eu acredito sobre mim, sobre o mundo, sobre o que me apresentar, enfim. Mas, quando eu consigo passar por esse lugar, a gente chega num outro ponto, que é o que eu falo, da imperfeição, em que eu aceito a imperfeição. Não é sobre, ai, que linda, tô linda, nossa, a minha... Não vamos pra esse lugar. Se a gente conseguir chegar nesse lugar maravilhoso, mas pelo menos no lugar de aceitar, de entender, de não se punir, de não se reduzir, de seguir a vida, de entender que você ainda merece ser feliz, de entender que você ainda você merece uma segunda chance, assim como outras pessoas, a gente fala muito aqui, né, no processo autocentrado, tô falando muito nesse lugar, mas também em relação ao outro,
né? Assim, segundas chances, que aí a gente entra um pouco, que eu acabei fugindo, Lu, desculpa da sua pergunta, quando eu vou dar coincidência, né? Não, ele já falou 70 outras mil coisas. Minha cabeça Também da incidência de temática clínica, assim, principalmente nesse lugar amoroso, né? Não posso dar segunda chance. Por quê? Porque falaram. Porque fizeram isso comigo, então, né, Lu, e as minhas amigas não vão aceitar. Se eu fizer, se eu voltar com ele, se eu... Enfim, Aí é uma desculpa pelo que as pessoas vão achar de mim, assim, se eu fizer isso, né? E, ô Lu, eu vejo, agora vai ser um palpite meu, assim, mas quando eu penso em culpa, eu penso em culpa nos relacionamentos, não amorosos também. Culpa, por exemplo, de tudo que você fez que vai contra os seus valores e suas ideias do que deveria ser uma pessoa legal, como uma pessoa legal deveria agir. Então eu vejo nessa questão dos relacionamentos, eu vejo na questão de performance, de culpa de eu não ser o meu melhor, culpa de eu não estar de eu não estar nesse lugar no meu trabalho, de eu não ser... Então, assim, culpa de quem eu sou mesmo como profissional, por exemplo. E eu vejo culpa pelas coisas que a gente não pode controlar. Então, culpa pelo que eu penso, né? Às vezes vem um pensamento automático ou enfim, e aí você sente culpa pelo que você pensou. Ou culpa, igual a gente já falou, sobre as emoções que eu sinto. Então, você brigou com uma amiga, você tá com raiva dela e, sei lá, até pensou assim, desejou o mal dela. E aí as pessoas vão pra esse lugar da culpa. E aí eu acho que o que já era difícil de lidar, por exemplo, você ter um pensamento ruim em relação a uma amiga, um amigo, ao seu namorado, a sua mãe, né? Culpa pelo... isso. Já era difícil de lidar, você ainda atribui esse peso de eu não poderia estar sentindo isso, eu não poderia estar pensando isso, eu não poderia ter feito isso. Então eu vejo muito nesses aspectos. Você acha na maternidade, eu acho que tem muito isso. Exato, Lu. E assim, a gente tá falando, igual você falando da questão da maternidade, assim, a gente tá falando de um lugar, né? Eu mãe aqui há praticamente 1 ano, logo, não demorou muito, assim, logo depois que eu pari, eu já entrei no mundo das cuspidoras de regras, da comunidade, de julgadora, oficiais. Porque a gente tá falando desse lugar de estigma, do lugar do estereótipo, a ideia da regra, você tem que... A mesma coisa quando a gente tá falando, por exemplo, nessa questão da performance, como você mesma colocou, assim, por exemplo, pessoas que são, inclusive, muito competentes, muito responsáveis, mas elas procrastinam. Por quê? Porque elas são humanas, conhece, né? Parabéns, prazer, né? Prazer somos todos nós, né? E, inclusive, no consultório, assim, uma das coisas, assim, quando a gente tenta trabalhar um pouquinho desse lugar, que nada mais é do que construir um lugar autocompassivo, um lugar generoso, um lugar de amorosidade, que é esse lugar que cabe falha, que cabe o que é feio, que cabe o atraso, que cabe... Claro, então, salvaguardando os níveis, sem que necessariamente isso prejudique o outro, e aí, sem sombra de dúvidas, a gente vai para lugares que a gente precisa, realmente, nesse sentido, houve um prejuízo, o que a gente vai fazer a partir daqui? Tomar responsabilidade. Aí a gente vai pro lugar da responsabilidade. Pode falar. Não, contra você. E eu fico pensando, assim, se isso pode ter muito a ver com o perfeccionismo também. Então, eu tenho a crença ali de que eu tenho que fazer tudo muito bem feito, tenho que fazer perfeito, não posso errar. Se eu falhar, as pessoas vão descobrir que eu sou ruim. Então, qualquer errinho, qualquer coisa, que pode ser a mínima coisa, vem essa culpa. E aí vem essa culpa super exacerbada. Mas que vem assim, acima do esperado mesmo. Muito. Como que a gente pode lidar com isso? Mari, a gente vai sempre pro lugar clichê, né? Da psicologia do acolha, né? Ai, Valéria. Exato, assim. E eu entendo o clichê, e eu falo muito isso pros meus pacientes, inclusive, assim, eu falei, você tá preparado pra um balde de água fria? Porque, assim, você vê, às vezes, o olhar do paciente esperando uma coisa muito mirabolante, que agora vai ser o pulo do gato, e a partir daqui eu nunca mais tentei fazer... Exato. Segura, que eu vou te dar uma notícia. Por exemplo, quando a gente pensa, igual você usando esse exemplo da questão da procrastinação, do perfeccionismo, por exemplo, muito atrelado nessa questão. O paciente chega pra mim, Lu, eu tinha planejado fazer isso, essa semana eu não dei conta, 6h30 eu ia acordar, 7h15 eu já ia estar passeando com o meu cachorro, depois eu teria ido pro beach tennis, depois eu teria ido pra faculdade, depois que eu voltei da faculdade... Você deu conta de fazer? Não, eu falei, não, que bom. Exausta, bom, você... Mesmo, assim, que momento, humanamente falando,
por que foi construído esse cronograma? Mas era porque existe um ponto que, sim, algumas vezes da nossa vida, a gente vai precisar dar uma arrochada. Semana tá mais caótica, tem prova na faculdade, tem trabalho pra entregar, tem estágio, tem podcast pra gravar, tem isso. Você tem que fazer a vida acontecer dentro de um processo, dentro de um período de tempo. Mas existem pessoas que vivem nesse modo. E que esse modo, inclusive, é a receita. Não gosto de receitas e fórmulas, mas se eu puder colocar uma, falar que tem uma que existe, é essa. A receita da autossabotagem é o perfeccionismo. Porque eu construo um padrão altíssimo a ser alcançado, quase inalcançável. Que é inalcançável, né? Praticamente inatingível. Não vou dar conta. Vou sentir culpa, vou sentir vergonha, vou sentir um monte de sensações desagradáveis por não ter conseguido. Vou me punir, vou me instituir, né? Assim, sou um fracasso, sou incompetente, eu realmente não sirvo pra nada, o sentimento de insuficiência, enfim, me inunda, pronto. E aí, chega no fim das contas, o que eu vou tentar fazer? Ou eu vou tentar fazer a mesma coisa na semana que vem, porque não vale só uma vez. Eu vou tentar semana que vem, na outra, ou então eu vou desistir de mim. E eu acabo frustrada, como sempre é frustrada. Sempre fico no mesmo lugar, que é esse lugar que confirma tudo que eu penso, que eu sinto sobre mim e que muito provavelmente é o que me foi apresentado ao longo da vida. E por isso que quando, por exemplo, igual nesse caso, o paciente me apresenta uma semana humanamente inatingível, e eu, é claro, que bom que isso não aconteceu, e vamos falar sobre isso, vamos explorar esse lugar. Não ia acontecer nada disso aqui tudo mesmo. Alguma coisa ia ficar de fora. E por que é tão difícil já incluir, por exemplo, o que é humanamente palpável, o que é razoável? Porque quando a gente está falando, por exemplo, desse lugar que nos foi apresentado da busca por performance, esse lugar, ele é pouco. Ele é o mínimo. E é a hora que a gente escuta de amigo, paciente, enfim, de nós mesmos, assim, mas ou então Deus tem. Obrigação. E eu acho que entra junto, é igual a Rê falou, é uma gangue. É uma gangue. Porque se fosse sozinho, ainda era fácil. Nossa, senti culpa. Bem olhar, eu vou acolher. Mas é isso, porque é um lugar de perfeccionismo, regras que eu estabeleci pra mim mesmo, regras do que eu entendi ao longo da minha vida, do que é certo e o que é errado. Perfeito. Meus conceitos do que é uma pessoa bacana deveria fazer, o que é uma pessoa ruim, que a gente usa esses nomes aí, né? Claro. Não deveria fazer. E aí, junto com essas ideias, essas regras, vem as crenças, os esquemas. E aí, por exemplo, igual a Mari falou, vem o perfeccionismo, então você estabelece esses padrões, essas coisas. Sim. Quando você não consegue fazer, vem a culpa. E aí, com a culpa, vem, por exemplo, a comparação. De, eu tô culpada porque do meu lado as pessoas conseguem e eu não. E aí, junto com isso, vem a tristeza. Então, eu acho que as pessoas, igual você falou, eu acho que vira patológico, vira... Sim. Porque a certo grau, igual a gente conversou, é normal. Sim. É até talvez É funcional. importante, exato. Mas vira quando a pessoa vira isso, num sentido de tudo que eu faço, então eu sinto que eu tô errada, que eu tô defectiva. Voltando um pouco do que a Rê falou. Talvez você pode até explicar um pouco o que é isso, né, da terapia. Ela mencionou da terapia do esquema. O que é se sentir defectiva? Sim. Nesse sentido, como se nada, né, tudo que eu faço não é o suficiente, não é bom igual eu poderia ser. É isso. Então eu vivo numa culpa, né? E eu acho que a culpa, dependendo dos comportamentos que a gente se engaja nela, ela vai se reforçando. Sem dúvida. Então você vai sentindo, você sentiu a culpa disso, aí você começa a sentir disso também. Sem E dúvida. disso também, e da outra também. E até porque algumas coisas são remendo, né? Algumas coisas são simplesmente remendo. Então, eu crio ali uma estratégia, uma saída, para que naquele momento vai me trazer um alívio, mas que como não abraça, não cuida do que precisa ser cuidado, que é principalmente esse lugar humano de assim... Por exemplo, aí quando a gente tá num contexto terapêutico, tem alguém que fala pra você, aqui, você não precisa. Não precisa fazer isso. Você não precisa agir dessa forma. Existe um outro caminho. Por quê que é esse? Essa regra que você estabeleceu. Funciona. Vamos tentar entender de onde veio e a gente sempre vai encontrar de onde veio. Porque nós não nascemos humanos, exigentes, disciplinados, buscando bebês desculpados. Jamais. Isso foi aprendido, isso foi experienciado, isso foi apresentado ao longo da vida. E a gente chega nesse lugar que, inclusive, alguns pacientes, no início, muito embebidos por esse lugar de culpa, vergonha, moralidade,
Ou então esse lugar absurdamente defectivo, né? Que é justamente esse ponto em que seu valor não é atrelado ao quem se é, mas sim o que se faz e o que se tem. Então isso é muito pueril, né? Porque O que se vem de você. Porque tudo isso é absurdamente variável. Se tá atrelado ao seu corpo físico. Veio uma fase em que você engordou, você ficou mais, mas acabou. É culpa? Você já não vale mais nada, você já não se sente mais ninguém. Se tá atrelado às suas questões materiais, o que se tem, seu status financeiro, vem uma crise financeira, te tira daquele lugar, pronto, já não vale mais nada. Se tá relacionado, por exemplo, a uma questão intelectual, não passo no mestrado, não passo num concurso, não passo no vestibular, tomo pau numa prova da faculdade, pronto, não vale nada. Total. E Lu, uma coisa que eu fico pensando, assim, quando você fala e eu acho que a gente tá pegando no ponto de identidade, por incrível que pareça. Porque se a nossa identidade, ela tá pautada na forma que as pessoas nos veem, se a gente fere essa forma que alguém nos vê, vai vir a culpa. Sim. Se a nossa identidade está pautada em algo, na nossa performance, se a gente não é capaz de suprir aquele padrão, então a gente se culpa. E eu não sei, assim, uma coisa que eu ando sentindo muito, estudando com relação à culpa, à vergonha, Sim. eu acredito que é nos enxergar de verdade. E eu acho que a terapia ela é muito curativa nesse sentido, porque a partir do momento que você começa a enxergar de verdade quem você é, inclusive as suas falhas, tem um livro, gente, esse é um livro que mudou a minha vida, mudou mesmo, que é o A Coragem de Ser Imperfeito, da Brené Brown. Maravilhoso, maravilhoso. O seu tá comigo, inclusive. Eu acho que vai ativar minhas emoções. Eu tô deixando ele lá. Ainda não li. Lu, ativa e ativa pra cura. Porque quando a gente se vê, e eu acho que isso vem até numa humildade. Quando a gente se vê, eu sou bom porque eu tenho um mestrado, porque eu tenho um doutorado, vem até de um ponto de arrogância, de ser superior, de competição. Sim. Então eu acho que quando a gente foca na nossa identidade como seres humanos falhos e tem essa humildade de entender a nossa falhabilidade, vem muito mais, eu acho que não dá força tanto pra autopunição, pra esses pensamentos de tanta performance, até da procrastinação mesmo. Eu sou um ser humano falho, eu sou um ser humano que eu tenho dificuldade de adiar prazeres imediatos, pra poder, por algo futuro, por uma conquista futura. Então eu acredito muito isso, que eu entendi na minha experiência de vida, E é isso. que um dos antídotos pra poder lidar com a culpa e a vergonha de forma com compaixão é entender a minha falhabilidade, a minha imperfeição. Talvez abraçar, quando a gente fala de identidade, né? Abraçar toda a parte boa, que é deliciosa, porque eu sou legal, eu sou assim. Nossa, engraçada. Não eu, tá? Mas também esse lado de, tipo assim, mas eu também, eu procrastino. Eu, sei lá, eu cometo erros. Eu cometo erros. Às vezes eu sou vingativa. As pessoas. Às vezes eu sou vingativa, às vezes eu sinto inveja. Tipo, eu acho que entender de que existe querendo ou não, existe um mal aqui dentro, sabe? Uma coisa que quer atingir. Não é tão bonito assim, talvez, né? Enxergar essa imperfeição nossa, porque aí você consegue normalizar, e aí eu acho que se eu fizesse isso, inclusive, seria completamente curativo. Total, né? E pensa, a culpa, ela vai ser um sinalizador daquilo que você fez de errado, daquilo que você errou, daquele lado ruim que transpareceu, que eu gosto de falar que fedeu, que acabou fedendo. E é mesmo. E aí E que precisa, inclusive, de cuidado, né? Assim, pra que eu não faça de novo. E aí a gente tá falando de uma culpa, só pra fazer um link, de uma culpa adaptativa. Total. Então, quando a gente fala na psicologia, a gente sempre fala de a emoção, ela não é ruim ou boa, né? A gente não faz esse juízo de valor. Não. E sim, ela é adaptativa ou desadaptativa pra cada pessoa em cada situação. É isso. E eu acho importante falar isso no sentido de que, igual você já mencionou, mas esse é um exemplo de uma culpa que foi adaptativa naquela função. Perfeito. Naquela situação. Você errou com alguém e é valor pra você ser uma pessoa boa nos seus relacionamentos, enfim, acho que pode ser mais específico, né? Você mentiu pra sua amiga e pra você mentira não é um valor. E que vai ser diferente pra cada um. Porque tem gente que vai ter outras coisas mais importantes. Então, se eu sinto culpa por isso, igual a Rê falou, talvez me sinaliza que, nossa, eu agi aqui contra. Mas aí que tá, né, Lu? Assim, é uma linha tênue entre essa culpa que sinaliza
deixa eu consertar aqui, deixa eu pedir desculpa, deixa eu reparar. Sim. Eu acho que a função adaptativa da culpa seria reparar, uma manutenção de relacionamento, dos seus valores. Perfeito. Mas existe uma linha tênue entre isso e achar que tudo que eu faço, o tamanho do erro, sabe assim? Será que todo erro, então, a gente tem que pedir desculpa? A gente tem que reparar o tempo todo? Ou tem coisa que a gente vai ter que ir para outro lugar? Perfeito. E se for, qual lugar que é esse? Você tá trazendo um ponto que é tão importante, assim, que vai para o lugar, inclusive, do limite da reparação, né? E muitas vezes pessoas que vieram de lugares tão opressores, lugares tão indutores de culpa, por exemplo, filhos de pais narcisistas, mães narcisistas, enfim. São pessoas, né, que, claro, tendo aí suas variáveis, sem sombra de dúvidas, mas, assim, pessoas que, de alguma forma, foram apresentadas a esses padrões de culpa desde muito cedo. Nós podemos falar, claro, do lugar oposto, em que eu acho que eu posso fazer tudo, né, que tá tudo bem, enfim. A pessoa que não sente culpa nenhuma. Exato. Ou eu posso ir para um lugar em que eu acho que isso, que eu sou uma culpa ambulante, eu sou uma vergonha ambulante. Então, tudo, não é que eu tenho que reparar, eu tenho que suplicar, né? Assim, então, eu já liguei, eu já pedi desculpa, eu já fiz o que eu tinha para fazer, e não tem mais nada, não tem mesmo. Não tem mais nada. Isso não é porque você não tá correndo atrás, não é porque você tá sendo orgulhoso. É até aqui. O seu limite é esse. Agora você precisa do outro. Você precisa que o outro esteja vulnerável. Você precisa que o outro te dê uma segunda chance. Você precisa que o outro, por exemplo, um prazo seja reestabelecido por conta. Enfim, você tentou negociar ali com o professor. Desculpa, cheguei atrasado. Desculpa, perdi essa prova. Enfim, o professor conseguiu ali dar uma colher de chá e renegociar. É isso, mas você não tem que virar puxa-saco do professor, você não tem que agora que começar a entrar e topar, né, absolutamente tudo, todos os trabalhos, todas as monitorias, tudo que... Porque numa tentativa desesperada De aliviar, né, Luz? Pois é, e aí que isso pra mim, assim, aliviar o quê? Porque o que eu fico entendendo, assim, sobre a culpa? É mais sobre a gangue da culpa. Sim. Em qual sentido? Você falou que nós somos no início, assim, que nós somos seres humanos muito vaidosos. E a gente tem muito essa vaidade. Então, talvez é um desespero muito vaidoso de reparar a sua imagem diante de uma pessoa. Ou, às vezes, né, que aí eu acho que seria mais a gangue da culpa que a própria culpa em si, entendeu? Então, eu acho que eu vejo mais nesse viés, assim. Sim, sem sombra de dúvidas, e faz todo sentido, Renatinha. Esse desespero de tem que mandar mensagem, tem que me desculpar 20 vezes. Isso é porque... Por realmente uma reflexão do seu erro? Isso. Ou é uma reflexão desesperadamente de um esquema de busca de aprovação do outro? De mudar sua imagem frente ao outro, Frente né? ao Então, outro, tipo, eu queimei minha imagem, e agora? Então, será que é mesmo sobre... E eu acho que tem as duas situações. Talvez é difícil identificar quando que a culpa é minha, no sentido de, nossa, eu tô incomodada por mim. Sim. Porque eu não queria me ver assim, no sentido de eu não concordo com isso, ou é pelo outro. De eu não quero que o outro me veja dessa forma, então eu vou fazer tudo, às vezes até forma cegamente. E ainda, Lu, eu acho assim, pra você responder junto, e tem vezes que não vai dar pra fazer nada, inclusive. E a gente tá desesperador, porque a gente tá dando exemplos de situações que dá pra pedir desculpa. Mas, por exemplo, eu vou falar da caixinha, a gente botou uma caixinha de pergunta, claro, eu não vou falar nomes, mas uma pessoa mandou assim, que atende uma paciente, que ela tem culpa por ser feliz depois da morte do filho dela. E essa é uma culpa que não dá pra fazer nada. O seu filho tá lá, não tem como falar com ele, então é sua, é interna. Então, assim, quando que é pra você e quando que é pro outro? E se for pra você e não der pra fazer nada... Perfeito. Como lidar? Quando a gente, igual você tá colocando, assim, essa sensação do não fazer nada, me veio um pouco, assim, de o que seria esse não fazer nada? Porque a gente chega num lugar, o não fazer nada, quando a gente tá falando de atitudes concretas, de fato. Tem algumas coisas que, assim, é isso, eu tinha que submeter um trabalho meu pro mestrado, perdi o prazo, perdi documento, seja, não importa o que aconteceu. Perdi, acabou, não tem o que ser feito. A inscrição vai abrir daqui a 1 ano. Aceitação. Isso. Ou conformar-se dentro de algum processo, de algum nível, né? Assim, que eu conformar, porque assim, isso, péssimo, terrível, isso que aconteceu, mas daqui a 1 ano, tô com tanta raiva que eu não quero nem pensar nisso, tudo bem, faz sentido. Nesse momento, o que você precisa fazer? Não quero nem pensar nisso, quero ir pra praia, quero tirar 1 ano, sabe? Vai, vambora, é isso. Mas, quando a gente pensa em situações concretas, então a gente vai tentar encontrar brechinhas do que é possível e a gente vai esbarrar ali dentro, né, de limites que vão falar pra gente, ó, dá pra fazer mais, dá pra fazer menos. Mas quando a gente tá falando desse lugar, igual você trouxe, assim, esse exemplo dessa questão dessa felicidade
em relação, após a perda do meu filho, consegui encontrar um lugar, um sentido para a vida, mesmo depois da perda do filho, e me culpo muito por esse lugar. Ainda há algo que é possível de ser feito, que é, ainda que passos de formiguinha, construir, primeiro tentar entender o porquê dessa culpa. De onde ela vem? Por que ela foi construída? Porque se a gente está falando, por exemplo, se a gente chega nesse lugar, muito provavelmente vai chegar a um lugar social. Né, assim, do mesmo jeito, por exemplo, de mães que se sentem culpadas porque voltam a trabalhar. Mães que se sentem culpadas porque não voltam a trabalhar. Mães, sabe? A gente tá falando disso, ele é social. Eu carrego essa mochila, mas os tijolinhos que me foram colocados não foram li. Porque um dia eu li, porque um dia falaram isso. E a gente vai... E existe um lugar que vai nos minando, que é muito perigoso, que são dessas regras, desses tem ques, que eles vão sendo sutilmente impressos no nosso DNA emocional. E eu nem sei que eu tenho isso dentro de mim, eu nem sei que eu carrego esse peso, eu nem sei que eu penso assim. Até, de repente, vir algo que me faz entrar em contato com isso e olhar e falar, uau, tô me sentindo culpada por isso. E aí a gente vai para esse lugar de desconstrução, para esse lugar de crítica, esse lugar de problematização, e esse lugar de tentar construir uma liberdade. Principalmente quando a gente está falando do setting clínico, esse lugar de dar a chave para o paciente, porque a gente está falando de um cárcere privado. O paciente, ele chega na própria gaiola. E aí, você vai tentar construir um lugar para ele, de que assim, aqui a chave está aqui. Mas vai ter todo um processo até ele pegar a chave, até ele entender que ele pode pegar a chave. Até, quando ele vai pegar essa chave, ele ainda vai ficar um tempo com essa chave. Ah, não quero, não, fica com essa chave. Existe todo um movimento. Existem alguns que vão conseguir abrir a portinha e ficar com a portinha aberta. Cadê a gaiolinha? Aqui tá ótimo, Lu, tá tudo certo. Esse é o máximo que eu tolero. Outros já vão conseguir ser mais disruptivos. Já sai voando. E cada um dentro do seu processo. É isso que eu acho lindo, né? A pluralidade ali dos processos emocionais. Mas aí, até esse lugar, Lu, existencial, na minha percepção, eles são os mais difíceis, né? De serem desconstruídos. Mas até esse lugar dessas culpas, desses tabus que são subjetivos, que são, né, construídos socialmente, mas vindos por temáticas completamente abstratas. Feito um processo de luto, voltar ou não voltar à vida, um término de relacionamento. Já terminou tem um mês. Você já tá querendo namorar? Você não vai ficar solteira. Lu, eu tenho que ficar solteira, não tem? Sai beijando todo mundo. Você quer? Não quero, mas todo mundo tá falando que eu tenho. Né? Pega muita aprovação, né? Muita felicidade no outro, Lu. Nossa, muito cirúrgico. E é até impressionante quanto essa desconexão, aí, né? Desconexão social é o que traz mais sofrimento para as pessoas. Sem dúvidas. E é isso que a gente tá colocando mesmo. É claro que a gente, igual em determinado momento a gente colocou, é um mundo ideal. Né? Assim, é o fantástico mundo de Bob. Aí a gente vai ser abraçado, ninguém se julga, ninguém se critica, não existe moralidade, assim, nesse lugar que aprisiona. Porque, claro, a gente também precisa, né? Senão a gente tá falando de um lugar anárquico, né? A gente precisa de orientação, a gente precisa de rumo, a gente precisa de limites realistas, né? Se a gente se perde dentro da gente, se perde no mundo. Então não é sobre esse lugar também pode tudo, por favor, não é sobre isso. Mas existe esse lugar idealizado em que do acolhimento, da aceitação, do abraçar as minhas sombras, abraçar as minhas imperfeições, entender a minha vulnerabilidade. A partir do momento que eu entendo a minha vulnerabilidade, só de eu tomar consciência dessa minha vulnerabilidade, eu passo a aceitá-la. Se eu passo a aceitá-la, eu tenho como lutar por ela. Então a gente vai construindo, existem camadas a serem construídas e que, claro, parte desse lugar idealizado, ele é idealizado não necessariamente só porque é impossível de existir. É porque você não sabe que pode. Não te apresentar. Como que eu, que vim de um histórico familiar exigente, opressor, negligente, abandonador, crítico, como que eu vou saber que é possível ser aceita pelo que eu sou? Fazer minhas escolhas sem culpa, né, de não estar atendendo. Isso, e é por isso que os pacientes ficam assim, desesperados no primeiro momento, porque soa como absurdo. É absurdo essa jornada que a gente está se propondo a trilhar. Porque, de fato, é um caminho que eu não conheço. Não só me dá pânico, medo absurdo de estar conhecendo algo que eu nunca vi,
Mas, ao mesmo tempo, é estranho. E Desconforto, né? Vai pra esse lugar toda. E aí, até a gente construir esse caminho de tolerar esse desconforto do paciente, ele fica desconfiado assim. Será mesmo? Você tá passando pano na minha cabeça? Não, é porque você é minha terapeuta. É que eu te pago. Você tem que me falar um negócio desse, né? É quase mãe, que é minha mãe, né? Assim, não. Existe esse lugar. Só que não te foi apresentado. E mais uma vez, você ir pra esse lugar que não foi apresentado, vai dar medo. Muito. Vai dar o quê? Leva tempo. Leva tempo. E aí a gente vai voltar pro acolha, que é o clichê do clichê. Todo mundo vai falar, isso tudo pra isso, galera? Pra chegar no acolhimento, mas é o lugar do clichê, mas que é o primeiro passo. É o primeiro passo, é o primeiro degrau. O Luiz usou essa metáfora da gaiola, que eu achei incrível. E aí me fez pensar o tanto que a culpa é uma emoção, não sei se é a única, mas que a cura dela depende de nós mesmos. As outras talvez são mais no sentido de que talvez o outro entra com uma certa reparação, ele tem um papel ali, mas a culpa, principalmente nessas situações que não há muito o que fazer, Sim. é uma liberdade interna. Você entender, que é um pouco do que a Rê falou, assim, mudar sua relação com o jeito que você se enxerga frente a esses erros, essas falhas, desse passado. Tem gente que tem muita culpa pelo passado, pelo que viveu. Tem gente que tem culpa pela família que nasceu. E tem coisa, voltando no que a gente falou, tem coisa que dá pra reparar, que entraria ali numa culpa adaptativa, que te ajuda. E tem coisa que vai ser muito aceitar e acolher, no sentido de aceitar a família que você nasceu, aceitar as coisas que você fez, aceitar as partes de você que não são tão bonitas assim, aceitar, igual a Rê falou, coisas que a gente tem medo de falar, inveja, aceitar coisas assim que, volta na moralidade, que as pessoas abominam, assim, né? E que todo mundo tem dentro de si. E eu acho que é aceitar, ou seja, é enxergar, é colocar a luz, mas eu acho que é aceitar essas partes ruins colocando limite, né? Então, tipo, porque às vezes quando a gente fala aceitação, pode parecer que tipo, eu aceito que eu tenho e vou continuar atacando e sendo vingativa. É um lugar muito mais de aceitar que eu tenho, de acender a luz. E aí eu acho que aí é uma necessidade básica emocional, que é o limite. Sem dúvidas. Que é discutível para que você consiga se tornar uma pessoa melhor e aprender diante da dor, né? E é por isso que é tão importante esse processo de diferenciação e o que muitas vezes é muito difícil da gente fazer sozinho, assim. E eu coloco sozinho não só num viés de processo terapêutico, mas a gente muitas vezes precisa de uma voz amorosa, de um amigo, de um cuidador, enfim, que traga esse contraponto, essa outra perspectiva. Às vezes fala assim, mas você nem errou. Você não fez nada demais. Perfeito, assim, para que a gente consiga, então, chegar nesse lugar em que eu diferencio o que é meu e que eu preciso melhorar. A responsabilidade é isso. E o que, de fato, é só veneno. Que é o da culpa, que tá sendo ali o da vergonha. Tô falando em doses, né, excessivas, assim. Em que eu já me reduzo àquilo, em que eu desisto de mim mesma, em que eu vou para esse lugar, né, assim, de busca por anestesia desesperada, autoalívio desesperado, enfim, estratégias disfuncionais simplesmente para tentar me livrar desse lugar, que é um lugar realmente tão difícil de viver e de estar, assim, que é o que eu falo. Não sejamos hipócritas. Quando a gente bate na tecla desse papo clichê do acolhimento, não é porque é fácil, e não é porque é lindo, e não é que é rápido. É o que nos resta. É o primeiro degrau. A gente, para chegar no 10º, eu preciso passar pelo primeiro, né? Assim, para um dia eu chegar, eu gosto muito de usar analogia em relação a, por exemplo, exercício físico, assim, que é algo muito palpável. Para um dia você chegar num lugar em que você pode não amar a academia. Tá tudo certo, não precisa ser a hora mais feliz do seu dia. Mas quando você entende a importância daquilo, seja porque te leva para os seus objetivos estéticos, seja porque regula sua ansiedade, seja porque te ajuda no seu senso de disciplina, aquela sensação gostosa de final do dia que você dá aquele tanto de check, malhei, estudei, fiz isso, fiz aquilo. Não importa quais sejam as razões motivadoras para aquilo, mas para você chegar no lugar de você tolerar ir numa academia, nem que seja 2 vezes por semana, esse lugar, um dia, ele foi um parto. Ele foi assim, não vou, detesto, odeio. Você mal colocou a roupa pra ir na academia. Hoje, você já consegue ir 2 vezes por semana, 3 vezes por semana. Outras pessoas conseguem, né, dobrar a meta e vai, domingo a domingo e tá tudo certo. E não é sobre quem é melhor, sobre quem é pior, mas é sobre você construir esse lugar
em que você entende a importância a partir da repetição desse lugar do acolhimento. Chega uma hora que você consegue fazer isso de uma forma mais natural, mais espontânea. Você consegue fazer essa diferenciação do que é meu, que realmente eu tenho, olha, me desculpe, foi falta de cuidado meu, desculpe, foi uma falta de planejamento da minha parte, o que eu posso fazer que pode ser reparado. Olha, realmente perdi o prazo, perdi minha inscrição para o mestrado, perdi, enfim, o que quer que seja. Não tem jeito, perdi a inscrição para um concurso que vai acontecer a cada 10 anos. É isso, não tenho o que fazer, tô péssima, tô chateada, tô triste, mas de fato, faltou um planejamento, faltou uma antecipação. E o que eu vou fazer a partir disso? Tal. E eu fico pensando, a gente vai entrar no modo acusador, porque eu acho que a culpa, quando ela tá muito disfuncional, ela vem, a mudar de gangue, é a acusação. Então, vem um acusador aqui forte. Sim. E entrar no perdão. Eu acho que entrar no perdão depois disso. Sim. Pode falar. Eu ia falar isso, e aí a gente pode ir indo pro final, falar sobre o perdão e sobre formas de lidar com a culpa, mas como a Rê falou de modo acusador, eu queria te perguntar quais são os comportamentos que você vê que as pessoas mais se engajam nesse momento da culpa, quando ela é disfuncional. Ou seja, o que na prática as pessoas que estão com muita culpa, com muita vergonha, que carregam isso, o que elas fazem para aliviar? Quais estratégias que elas usam e que às vezes são as que perpetuam e só trabalham? E assim, e juntando, e as consequências a longo prazo disso. Sim. Então a gente volta no perdão, mas assim, e fazendo isso há muito tempo, o que acontece com a pessoa? Perfeito. Lu, assim, em termos gerais, assim, a gente tende-se a perceber, seja um lugar clássico nosso, que é o lugar da esquiva, né? Assim, então eu vou buscar estratégias de autoalívio para que eu não sinta aquilo, seja no sentido de eu mesma me enganar e colocar num lugar que não é o de acolhimento, mas que é o lugar pouco responsável, esse lugar em que eu, por exemplo, sigo fazendo as mesmas coisas, Jogar a culpa no outro. jogar a culpa no outro, enfim. Ou seja, ir para o outro lugar, que é o extremo oposto, que também não é nada saudável, que é ir para o lugar de desesperadamente ficar fazendo coisas e repetindo esse lugar de culpa em que eu vou me colocar nesse lugar de... vou me tornar, que é o que eu coloquei lá no início, da culpa ambulante, sabe? Assim, eu vou me tornar essa pessoa, por exemplo, melindrosa, eu me torno essa pessoa que pede licença por existir, essa pessoa que, por exemplo, agora, tudo que o outro faz, eu vou levar para um lugar muito pessoal, ou então vou levar muito em consideração, porque já que eu perdi, eu não consigo confiar em mim mesmo, já que eu tenho tanto descrédito, né, atribuo tanto descrédito a mim mesma, eu peso tanto a mão no sentido de me sentir insuficientemente boa, de me sentir insuficientemente capaz, de não me sentir valorosa frente aos outros, enfim. Então eu vou entregar tudo que é meu ao outro. E aí eu me torno essa pessoa suscetível, eu me torno essa pessoa sem identidade, eu me torno essa pessoa fragilizada, eu me torno essa pessoa porque eu simplesmente me tornei essa culpa e eu me perdi nesse processo. Eu já não sei mais o que menos você falar. O que você fala pra mim, eu acato. O que você não fala, eu não acato. Os meus sonhos, eu não sei se são os meus. Os meus amigos, eu não sei se elas são amizade. Igual você falou, parece que a pessoa perde a personalidade, a vulnerabilidade, a espontaneidade, o senso do que é meu e o que eu não tô fazendo porque eu vou sentir culpa depois, então eu nem faço, e aí eu entro nesse lugar de habitação. Exatamente. Então, igual quando a gente fala, por exemplo, pra ficar ainda mais ilustrativo num contexto de performance, assim, eu tentei, não deu certo, então o que eu vou fazer? Mas eu preciso continuar. E aí eu não só repito o que eu faço, o que eu tinha estabelecido pra mim na semana anterior, como agora eu vou colocar mais 2 coisas. Porque eu tenho que provar muito pra mim que eu realmente sou capaz, e agora vai ficar mais difícil ainda de eu conseguir, então eu vou repetir mais ainda esse lugar, enfim. Então a gente acaba indo pra esse lugar fragilizado, pra esse lugar pouco identitário mesmo, em que eu sou esse polvo, eu sou essa esponja em que eu absorvo tudo que tá ao meu redor, enfim, assim. É um padrão muito comum de ser encontrado. E agora, nossa pergunta que a gente vai lembrar toda terminada é como que a terapia pode ajudar nisso? Mari, assim, acho que falamos disso, acho que o tempo todo, assim, no sentido de construir esse lugar que eu não conheço.
E que muitas vezes, por eu estar embebida em relações, seja pelas minhas relações, porque numa lógica, inclusive, de padrão de repetição, eu vou ter ali, não é só na lógica de relações familiares, mas as minhas relações sociais vão ser ali uma repetição de tudo que eu conheci ao longo da vida que me foi apresentado, por exemplo, dentro de casa. Então, pode ser que no ambiente externo eu não consiga tanto. Eu não tenho amigas que me tragam essa voz compassiva, que me tragam um contraponto, que construam uma terceira via, que seja um terceiro olho, que seja uma via alternativa mesmo, para um lugar pera lá, por quê? Pra quem? Você tá disputando o quê? Com quem? Você agora tá se sentindo a pior pessoa do mundo. Por quê? Em que momento te falaram que isso era o caminho a ser seguido? Por que você tomou isso como uma verdade absoluta? E por que é uma verdade absoluta? E aí você tem essa pessoa, esse profissional que, inclusive, a nível até mesmo de exemplos clínicos, claro, salvaguardando sigilo, sem sombra de dúvidas, a gente consegue falar, não, pera lá, eu consegui trabalhar com um paciente que fez isso, eu conheço um paciente que fez aquilo, eu na minha vida pessoal, aí pensando numa lógica de autorrevelação, que tem uma função, né, na lógica ali do terapeuta, você vai construindo um novo lugar De humanidade também, né? Humanidade. Dando exemplo. Sem dúvida, humanidade compartilhada. Existe uma intencionalidade quando eu falo, não, pera lá, porque a gente se sente um ET. Eu me sinto um peixe fora d'água. Só eu faço isso, só eu perco horário, só eu tomo atitudes erradas, só eu faço coisas que fogem da moralidade, só eu sou um criminoso. E é você e todas as pessoas. É um milhão de pessoas. E aí vem alguém que consegue construir isso com você, e numa lógica emocional, como terapeutas, a gente vai se tornando, não só na via de exemplos e tudo mais, e confrontações e intervenções, e inclusive até mesmo exercícios, assim, né, a mais diretivos para trabalhar, né, essa culpa e essa vergonha, mas também na lógica de simplesmente voz. A nossa voz passa a ser uma voz ativa na vida daquele paciente. E do mesmo jeito que quando a gente está falando da reformulação de um padrão emocional, a gente está falando de uma reprogramação cerebral. Então, esse processo ele não vai acontecer da noite para o dia. E do mesmo jeito que esse paciente, por sucessivas situações, foi exposto pela via direta ou indireta a circunstâncias que o fizeram se construir da forma como ele se construiu, principalmente exigente, né, principalmente perfeccionista, a culpa em pessoa, envergonhado, busca desesperada por aprovação, enfim, belo de um autossacrificador, enfim. O terapeuta, a partir da repetição daquele, né, através do processo terapêutico, ele vai começar a construir, conseguir preencher um pouco mais daquele HD daquele paciente que só contém registros com esse viés. Punitivo, catastrófico, negativo, né, autopersonalizador, minha culpa, minha máxima culpa. Então, a gente vai conseguir, através dessa repetição, construir esse lugar amoroso, humano. E aí, voltando no que a Rê falou, o que é o auto-perdão e a autocompaixão nesse sentido, assim, na prática? Na prática, Lu, seria você conseguir fazer com você o que você muito provavelmente faria com um amigo seu. Uhum. O que você faria muito provavelmente com alguém que você ama. A gente jamais agiria num primeiro momento com um amigo nosso, com alguém que a gente ama muito, da forma que a gente age com a gente mesmo. Você construir esse lugar em que é possível. Lá, não, pera lá. Eu te amo. Independente disso, a gente falaria isso pra uma amiga. Amiga, pera lá, tá louca. De onde você tirou isso? Você é incrível. Falhou, pisou na bola, houve ali um prejuízo, vamos tentar reparar dentro do que é possível, o que não é. Você não se reduz a isso. Você é tão esforçada, você é uma pessoa sempre dentro do que você consegue, você sempre se propõe a fazer o melhor. Você é uma ótima amiga pra mim, eu consigo fazer isso com uma facilidade absurda. Ser validadora, né, com quem tá ali do meu lado, e comigo não. E a gente vai construir esse lugar interno, em que eu vou ser essa minha figura, em que eu não vou passar a mão na minha cabeça, porque a gente não vai pra esse lugar, mas em que, assim, bati o carro, não queria, foi falta de atenção, não foi um acidente super... Não, foi ali na pilastra do prédio. Realmente, falta de atenção, não olhei o retrovisor, mas eu não preciso agora desmerecer qualquer carro que eu venha ganhar um dia na vida, né?
Porque eu não mereço, eu mereço andar a pé, porque eu não consigo ter esse carro, então eu não mereço nem o próximo, nem o outro. Não, pera lá, o que eu posso fazer? Ah, vai me gerar aí um prejuízo, vou ter que começar a andar de Uber, vai me gerar ali um investimento, às vezes, financeiro, vou ter que acionar um seguro, vai me gerar um investimento financeiro que eu não estava preparado para esse momento, eu estava indo viajar e, de repente, vou ter que pagar aqui franquia, enfim. E eu sigo. E a vida segue, porque esse é o processo mais importante, né? Quando a gente fala do lugar do auto-perdão, do lugar da autocompaixão, pra gente seguir a vida. Esse lugar, ele precisa ser construído porque tem que ter vida após a falha. Tem que ter vida para além da sombra. E tem beleza. E tem o capítulo 2, capítulo 3, capítulo 10. Tem uma vida inteira pela frente. E isso dá quase um tema de um outro podcast, né? Mas eu fico pensando o quanto que as pessoas também acham que ser punitivas, que serem críticas, que vai impulsionar elas, que vai fazer elas mudarem, que vai ajudar. E a graça com a motivação só foi pra baixo, só continua nos mesmos padrões. É uma tragédia anunciada. E as coisas podem coexistir, né? Que eu acho que é essa dificuldade de entender que dá pra você ser compassivo e continuar sendo uma pessoa, né? Se impulsionar e buscar sempre o melhor. Dúvidas? Só tem que achar. Depois desse podcast, pra fazer isso. Gente, é isso. Ah, linda, amei muito, amei muito. Muito Obrigada por esse momento. Muito obrigada. Pessoas aqui que estão assistindo, lembrem de se inscrever no canal do YouTube, do Spotify, dar suas estrelinhas, seus comentários e agradecer a Lu. Agradecer, obrigada, viu, Lu? Agradeço muito. Foi muito bom. Ensinar tanta gente. A gente aprende juntas. Obrigada. A gente aprende juntas.